Te agradecer o convite, Afonso. Adão entrou em contato com a gente para estar convidando aqui, para a gente estar participando. Não sei se todos já me conhecem, né? Estão me ouvindo? Tá, só para ter certeza. Sim, sim. Já fui apresentado aí, né? Sou o Rony, sou o coordenador da pasta de pessoal técnico e administrativo da Direção Nacional, né? Sou servidor do Instituto Federal de Mato Grosso desde 2008. Eu já passei pela coordenação do Sinasef aqui do nosso estado aqui algumas vezesinhas, né? Ainda estou na coordenação do sindicato hoje ainda. Acaba o mandato junto com o mandato da DM, praticamente. E nós também nessa correria, né? Pegamos essa correria da carreira técnica administrativa, né? Dialogando um pouco com a companheira Flávia, que teve mudanças assim, hercúleas, né? Nesse último processo de negociação. É por isso, né, que está havendo esse debate o tempo todo, porque o que a gente conhecia de 2005 até 2024 era uma coisa. Final de 2024, com a medida provisória que saiu, né, a primeira medida provisória 1200 aí, que saiu logo lá na calada da noite do final do ano, né? A partir dali mudou tudo. Então, a carreira dos técnicos administrativos, a partir dali, ela teve uma reviravolta, né? Mudou progressão, mudou questão, não tem mais a progressão por capacitação, agora é a aceleração por capacitação. E desde então a gente teve várias mudanças, né? Vou fazer essa retrospectiva para o pessoal entender o que nós avançamos, né? Para depois a gente chegar na grande polêmica do que a gente não avançou e estamos emperrados até hoje. Nós tivemos logo aí, dezembro para janeiro, né? Saiu o PL e já ficou todo mundo preocupado. Primeiro golpe que nós tivemos, né? Não saiu o RSC no PL, né? Isso aí só agora, em 2026, praticamente, que a gente conseguiu fechar esse processo. E aí o segundo golpe, os nossos companheiros médicos veterinários já ficaram fora da tabela. O MGI resolveu criar um cargo paralelo, né, ao PCCTAI. Eles estão, de toda forma, querendo vincular, inclusive agora na SPL, mais uma vez, tentando vincular os nossos companheiros médicos e médicos veterinários à Lei 12.772 de 2012, né, que saiu logo em seguida, mas eles não são de lá, eles vinculam a tabela salarial dos médicos lá, mas não são, ela é do PCCTAI, e a gente está nessa briga aí com o MGI para tentar trazer eles de volta. Mas lá em dezembro de 2024, nós teve aquela mudança, né? Enorme mudança. Nós saímos daquela tabela gigante de vários, se não me engano, 49 padrões de vencimento, 49 remunerações diferentes, para uma tabela horizontalizada, né? Que ela tem uma referência percentual, por mais que não esteja na lei, essa referência percentual ela tem um valor percentual em relação ao nível superior, né? Tanto A, B, C e D, elas têm um valor percentual em relação ao nível superior, e virou uma tabela de 19 padrões de vencimento, que hoje os nossos servidores, fazendo as capacitações ali no período adequado, ela chega ao topo da carreira em 15 anos. Né? Nós reduzimos aí praticamente 7 anos e meio, né, de evolução na carreira. Vamos ter alguns servidores que no processo de aceleração que nós tivemos ali acho que aí no Rio de Janeiro foi tudo tranquilo, né? No IFRJ nós tivemos ali abril para maio, nós tivemos aquelas acelerações. Quem estava ali no meio da carreira teve um pulo ali de 3 níveis de uma vez só, né? Com a construção que nós fizemos do processo de aceleração. Né? Então, aqueles companheiros que já tinham ali a capacitação, né, a progressão por capacitação, acabou acelerando 3 níveis ali e chegando aí, uma boa parte da categoria, chegando ao topo da carreira. Aqueles que já estavam no topo não tiveram aceleração, mas já houve essa aceleração. Tivemos a redução do tempo de desenvolvimento de progressão, né? A gente saiu de 18 meses, lá antes de 2005 era 24 meses, passou para 18 meses em 2008, e agora nós estamos com a carreira com 12 meses, né? Estamos acelerando aí para chegar ao topo, né? Muito disso porque nós não temos, né, mais aposentadoria integral. Tirando os servidores que entraram no serviço público até 2003, né, os servidores que até 2003 entraram no serviço público, que tem paridade e integralidade, pós 2003, esquece, a gente tem que ganhar o máximo possível, no menor tempo possível, para aumentar a média, e aqueles que entraram depois de 2013 ainda tem o teto do INSS, né? Então, ou seja, tem que fazer uma
na teoria dos direitistas, né? Fazer o investimento, né? Fazer o investimento nada, né? A gente queria que o servidor tivesse aposentadoria integral e tivesse qualidade, mas vai ter que fazer um investimento aí para tentar ter eu até brinco, um pé de meia no final da carreira, né? Porque depois sofre um baque ali no final, por causa da questão da apostadoria, que não tem mais a integralidade. Para além dessas mudanças que nós tivemos, aí nós tivemos a questão da correlação indireta do IQ sumiu, né? Mais uma vitória que nós tivemos, ela foi gradativamente evoluindo. Nós tínhamos aí o IQ podendo ser concedido depois de 5 anos, aí depois disso nós estendemos o IQ para toda a categoria, e logo em seguida nós tiramos a correlação indireta. Foi muita briga, mas conseguimos agora tirar a correlação indireta. E por último, não menos importante, nós tivemos aí, né, agora esse ano, ainda não foi aprovado, né, no Senado, mas já foi encaminhado um projeto de lei, que é a questão da RSC. Aí sempre me pergunta, Rony, não saiu do jeito que a gente queria, não. Né? Se tivesse saído com o texto que nós tivéssemos construído na CNS, a gente poderia estar soltando fogos aqui e discutindo a regulamentação de forma mais adequada. Mas, para variar, o MGI sempre está tentando dar um golpe na nossa categoria. Por que eu falo que é o MGI? MGI eu falo governo, né? Com essa teoria da reforma administrativa, a nossa RSC aqui, como o Flávio falou, era para ter saído lá em 2012, junto com as dos docentes, como saiu agora no contexto da PEC 38, né, no contexto da reforma administrativa, já vem com características da reforma administrativa dentro da RSC. Né? Então, assim, nós já temos ali nesse projeto de lei que foi. E aí foi empurrado goela abaixo, tá, gente? A gente não teve negociação. A nossa proposta é que a RSC dos técnicos seguisse os parâmetros que é a RSC do docente, já com algumas melhorias, né, que a gente tem identificado, que algumas com relação à questão da comissão, com relação à questão da periodicidade, né, algumas melhorias, mas na nossa visão atenderia ali praticamente em torno de 75% a 80% da categoria com aquele formato que a gente tinha construído dentro da CNSC. Por que 80%? Por que 80%? Porque, bem ou mal, a gente ainda tem, né, servidores que, né, não desenvolvem nenhuma função para além, né, daquela que ele teria. Ele teria que, pelo menos, eu falo assim, fazer uma comissão, até nas discussões que nós fazíamos anteriormente, eu falo assim, ó, se ele participar de uma comissão de festa junina aí do campus, né, de organização natalina, ele já está com uma atribuição a mais daquela que ele já tem ali no cargo. Então, mas o MGI não acabou criando algumas restrições dentro desse processo, mas a gente vai tentar brigar e mudar isso. Aí, nesse processo de RSC, né, que saiu lá do MGI, desculpe se eu demorar um pouquinho, né, porque o negócio é longo, a dos TEC é longo, desculpa aí. Desse processo lá do MGI, o que nós tivemos ali de problemas? Né? A questão do estágio probatório, que é uma vergonha, né, o governo querer implementar isso agora, mas já vem da reforma administrativa. Se vocês pegar o texto do Pedro Paulo lá, já sabe lá que qualquer servidor na reforma administrativa que ele propõe, no estágio probatório está bloqueado de tudo. Está bloqueado de progressão, está bloqueado de receber RT, está bloqueado de tudo. Inclusive, eu acredito que eles vão querer tentar trazer essas firulas para a carreira docente. Tá? Não me surpreende, porque a conversa no MGI já era essa. E, né, mas por enquanto, né, como a nossa lei saiu nesse contexto de reforma administrativa, é importante a gente não esquecer disso, já tem essa característica. Não concessão aos nossos aposentados, continua brigando contra uma regra constitucional que eles já perderam. Eles já perderam na justiça para os docentes que têm paridade e integralidade, vão perder de novo para os técnicos administrativos. Todo técnico administrativo que tem paridade e integralidade tem direito à RSC, não importa o golpe que eles queiram dar. Isso já é consenso, já tem decisão do Supremo. Eles, inclusive no acordo de greve, eles falaram que não ia recorrer dos aposentados docentes, continua recorrendo só para perder, entendeu? Para protelar o recebimento dos nossos companheiros aposentados. Eu falo que o governo tirou os aposentados assim para Cristo, para crucificar e para tentar massacrar o máximo possível, né? Aqueles que não sofreram, acho que não deveria ser a política do governo, né? Mas aqueles que a pandemia não levaram, o governo parece que através do estresse, dessa postura intransigente, está querendo levar, né, os nossos companheiros aposentados ali a estar tomando mais remédio, ter mais problemas de saúde do que ele já tem hoje em dia, com esse estresse que ter que disputar na justiça um direito já garantido, líquido e certo. Mas vamos ter que entrar na justiça.
E também, né, teve ali a questão do interstício, que é uma regra que eles trouxeram lá do governo Bolsonaro, né, interstício entre um pedido e outro, e, para variar, o que não vai na nossa, né, que quiseram limitar a 75% dos servidores ativos, né, no início era 70% das instituições, aí ampliaram para 75% dos servidores ativos, o que dá mais ou menos 100 mil servidores hoje, né, dentro do quadro pessoal nosso dá mais ou menos 100 mil servidores que poderão ter acesso ao RSC. Aí a gente brinca, como é que vai ser essa fila aí? Vai ser que nem fila do INSS, vai ter que fazer o protocolo e ver como é que vira, quando é que vai ser atendido, né? Apesar de que, pelos critérios que eles colocaram, a gente acredita que não 50% da categoria não chega, né? Não contempla a RSC. Vai dar trabalho, a gente vai ter que brigar para conseguir contemplar todo mundo. E aí, não menos importante, eles não consideram, né, o saber anterior ao ingresso. Eu até brinquei com o cara, você vai para uma empresa aí particular, não querendo transformar o serviço público em empresa particular, mas se você vai contratar um contador, você contrata um contador mais experiente. Aí, no serviço público, para reconhecer saber, você não reconhece o saber que ele tem anterior ao ingresso. Vamos pegar um caso aqui, um servidor administrativo que era cargo de nível D ou nível C, passou para o concurso de nível superior e já conhece muito a instituição. Aí você não vai reconhecer esse saber que ele tem? Qual é a lógica? Não existe, né? Mas MGI praticamente inovando, né? De inovação não tem nada, é mais de penalização, trouxe mais uma regra dessa aí restritiva. E aí, não falar só de RSC, o resto, gente, praticamente passou tudo que a gente tinha colocado. Tem algumas divergências, né, dentro do projeto de lei, ali alguns textos ali, por exemplo, o MGI fez a questão de tirar a experiência, o tempo de serviço, né, mas na CNS a gente está tentando trabalhar, tivemos uma reunião ontem da CNS, vocês vão ter notícia nova aqui já, nós tivemos uma reunião ontem da CNS, nós já estamos trabalhando na regulamentação, para já sair agora dia 25, já a proposta final de regulamentação da CNS, né, que vai para o MGI, mas a gente acredita que vai ter pouca mudança, mas do que a gente tinha feito, a gente já vai aproveitar em torno de 90%, com pouquíssimas alterações. Então, assim, boa parte daquilo que já foi divulgado na rede vai ser aproveitado. O que não vai ser aproveitado, num primeiro momento, na leitura, assim, ipsilitris da lei? A questão do tempo de serviço, né? Porque em nenhum daqueles incisos que tem no artigo 12D trata o tempo de serviço, trata a experiência profissional, ele sempre trata o fazer, a atuação, né? A designação ou alguma responsabilidade vem com a taxa de meritocracia, né? Em cima do processo, né? Então, a meritocracia da reforma, né? Estão trazendo para dentro da RSC dos técnicos, então eles trazem um pouco dessa meritocracia dentro do processo de concessão do RSC. Esse é mais um golpezinho, né? A RSC para eles é uma concessão, é como se fosse um favor, ó, vou te dar aqui, você tem o mérito, eu vou te conceder. E é por isso que o retroativo não é a partir do requerimento, é a partir da concessão. Vamos brigar por isso, né? Na justiça a gente já tem esse direito também garantido, vamos ter que brigar na justiça para garantir o retroativo, mas eles colocaram ali também, além dessa questão do cargo, a questão que a gente está ali meio que num debate ainda meio na CNS para discutir a questão do IQ, né? A vinculação ao IQ. Tem um textinho lá na lei, né, que dá a entender que a RSC só poderá concedida para aquela pessoa que já tem o IQ. E aí a gente está avaliando isso aí, teve um rearranjo na lei lá para tentar, né, mudar esse entendimento, mas quando está escrito na lei é difícil você mudar numa lei menor, né? Então a gente está criando esse entendimento na CNS que aqueles servidores que não tinham o IQ não teriam direito a pedir a RSC, né? Há uma corrente que tem esse entendimento e há uma corrente que não tem esse entendimento. A gente está tentando criar um consenso para conseguir avançar. E aí falar, né, já falei bastante da RSC, como eu disse, vai ser boa parte do processo vai ser aproveitado, tirando esses jabutis que ficaram ainda, né? Questão de estágio probatório, servidor aposentado, que é besteira, eles ficarem brigando com isso, a questão do percentual de concessão, né, que tem lá, a questão da experiência anterior, essas questões que tem aí da vinculação e incentivo à qualificação, e também a questão de não aproveitar a experiência já dentro da carreira, a experiência, gera alguns bloqueios, né, dentro da nossa RSC, que são algumas divergências do que tinha lá na CNS, que ela era mais ampla. A gente tentou, através de várias medidas,
deixá-la ampla também não avançou. E aí agora a gente vai falar do que não foi, né? E não foi e vai ficar um pouquinho pior. Na nossa experiência, tudo que vem de novidade normalmente não vem para melhorar, tirando a questão da RSC, mas vem para deixar o golpe. A questão das 30 horas, né? A gente tinha no termo de acordo a proposta de redução de jornada para todos os técnicos administrativos, não avançou, e agora o governo deu mais um golpezinho, tirou a regulamentação do decreto e passou para a lei, tá? Então, fique até o decreto, provavelmente, assim que aprovar a lei, eles vão revogar o decreto 1590, já deve ter alguma proposta de revogação do decreto 1590 para transferir essa responsabilidade para os ministérios, porque o decreto 1590 ele vai para a lei. A regulamentação de jornada dos servidores técnicos ele foi para a lei. E lá que eles colocaram a público externo, já fazendo alusão àquele parecer do TCU, mas com um complicador. Né? O parecer do TCU ele era um entendimento do que significava o público. A partir do momento que você tem um entendimento de que é público externo, pode ser considerado em algumas gestões que o aluno, por fazer parte da comunidade acadêmica, ele é público interno, e aí nem os setores educacionais vai fazer 30 horas. Entendeu? Então, assim, pode ser que esse tiro que o governo colocou, e aí o entendimento de público externo seria os hospitais universitários, que atendem a comunidade, e o INSS, por exemplo, que atende a comunidade externa, né, que vai lá, faz protocolo, negócio. Já nós, da educação, que atendemos os alunos, em sua ampla maioria, né, é o nosso público, ele não seria considerado público externo e poderia cair, né, as 30 horas nos setores educacionais, que é o comum que tem nas instituições. Né? Tem algumas instituições que estão fazendo, tem as 30 horas no geral, inclusive para os setores mais administrativos, porque esse é o entendimento do sindicato, né? O serviço é pela instituição, não é pelo setor, né? Mas é um entendimento divergente do TCU. E aí tem algumas instituições que ainda mantêm isso. Né? Então, as 30 horas foi para o PL, vai ser um problema. Nós tivemos a questão do reenquadramento dos aposentados lá de 2005 até hoje, não avançou. Né? A gente está discutindo, porque não foi considerado o tempo enquanto eles eram CLTs lá ainda, que foi feita aquela conversão de 88, dos CLTs para estatutário de 88, não foi feito esse aproveitamento, foi pegado só o aproveitamento de serviço público federal, então tem um rolo aí dessa questão dos nossos aposentados. A questão da racionalização, já vai para 21 anos, né, que não anda essa racionalização, a gente teria que, sim, de imediato, corrigir 23 cargos, sem nem piscar, só fechar o olho e falar assim, esses 23 tem que mudar, né, de classificação, que eram os 28 23 cargos que existiam já no nível intermediário no PUCS, e quando passou para o PCCETA, ele caiu para o nível C. Então, esses 23 já teriam que ser de imediato, e mais aqueles que já estão em desvio de função, que é o auxiliar em administração, o auxiliar em biblioteca, que hoje já não existe mais esses cargos de nível básico lá, eles já estão totalmente, praticamente todos em desvio de função. Além da RSC, né, a gente não conseguiu mudar a questão dos médicos. E aí, para finalizar, vou falar no meio passo, né? No meio passo. Qual que foi o meio passo? A gente teve aí a questão do que foi perguntado pelo companheiro, esqueci o nome dele, que falou que estava no carro lá, que é a questão do técnico poder ser candidato a diretor. Então, está no projeto de lei isso, né? Qualquer servidor, eu falo assim, não é técnico, qualquer servidor hoje pode ser candidato a diretor-geral do campus, desde que tenha a formação de nível superior, formação, né? E desde que ele tenha o um nível superior, não mais seja de concurso de nível superior ou de docente, então qualquer servidor pode concorrer ao cargo de diretor hoje. E, para variar, né, os nossos coleguinhas do CONIF não ajudam, né? Quando a gente foi dialogar, né, com a bancada para incluir o técnico para reitor, falou que não tinha consenso no CONIF. Eu falei, mas como assim? Como é que os nossos companheiros do CONIF não têm consenso? Não querem disputar o cargo de reitor, então não avançou para o cargo de reitor, nós vamos brigar. Inclusive, provavelmente a gente deve sair uma campanha no Sinasef para dialogar com o pessoal nacional, no sentido de cobre do seu reitor qual que é o posicionamento dele com relação ao técnico reitor. Vamos ver se ele vai ter coragem de falar a verdade. Que aí, na próxima eleição, a gente dialoga novamente com ele. Vai dizer, então o seu preconceito aí está enraizado, você é contra o reitor. Né? Então, e aí a gente já sabe que 1/3 dos votos, né, ele já não vai ter. Pelo menos a gente acredita que não. Tá certo? Então, assim, essas são as pendências que ficaram, né? Então, não vou tratar dos aposentados. Os aposentados, o governo tirou, é aquilo que eu falei, estão batendo o tempo todo nos aposentados, né? Desde a pandemia até hoje, e a gente vai ter muita luta, né? Então,
Acho que os aposentados têm percebido isso, têm se mobilizado muito forte no Sinasef Nacional, mas é uma política de Estado, né, separar ativos de aposentado. E essa separação, Afonso, eu até converso com meus aposentados, assim, aconteceu lá em 2003. Na época que o pessoal lá lavou as mãos e falou assim: ó, a paridade foi quebrada. Daqui para frente, aí os agora falam assim: daqui para frente também eu vou preocupar com o meu e você preocupa com o seu. E aí acabou tirando, né, essa correlação que tinha entre ativos e aposentados, que era a vinculação. E aí hoje o governo está se aproveitando disso para separar ainda mais e diferenciar ainda mais ativos e aposentados. Seria isso, né, que a gente teria para dialogar e trazer aqui para vocês e contribuir com os debates, tá certo? Espero não ter tomado muito tempo aí, que eu falo bastante. Foi a primeira pergunta é o seguinte: se essa entrada lateral é só para os docentes ou é uma reivindicação também dos técnicos? Vocês teriam essa informação, sabem? Você quer que eu responda, Fábio? Você pode responder, porque eu já falei bastante. Bom, gente, o que que acontece? Essa entrada lateral, ela surgiu na mesa de negociação da última greve. No entanto, ela tem um problema, né? Porque ela fala sobre o mesmo cargo, né? É uma entrada lateral que a gente tem que entender que a carreira docente, ela tem um cargo só. Professor do ensino básico técnico tecnológico. A carreira técnica administrativa nós temos 323, no mínimo, mais dois que criaram hoje, 325. Então, assim, hoje, a discussão que está dentro do MEC, dentro das mesas de negociações, do acordo de greve, se diz, né, diz respeito ao acordo do termo 010, que é o acordo dos docentes. Mas é lógico que nós do Sinasef já fizemos, opa, nós somos aqui categoria única, nós zelamos pela carreira única, então nós já colocamos a discussão também em todo o ambiente que a gente quer discutir com relação aos nossos técnicos administrativos. No entanto, a gente tem um problema, né? Que a gente tem diversos cargos, e aí a gente teria que fazer uma correlação a cargos de mesmo nível, né? Talvez, né? Porque eu acho muito difícil, e aí é a minha visão, muito difícil você aproveitar tempo de serviço que eles já não quiseram aproveitar na RSC para uma mudança de cargo, por exemplo, sair do nível D para o nível E, entendeu? Por exemplo, que aí seria uma entrada uma lateral, né, multilateral, né? Você sairia de baixo para cima, você já estaria no meio da carreira do nível E. Seria muito difícil. Mas entre nível E, por exemplo, entre pedagogo e pedagogo, seria possível. Eu já tive uma companheira, uma colega nossa aqui, que ela fez 2 concursos. Ela queria ir para outro estado. Ela é pedagogo. Ela fez o concurso aqui e fez tudo em outro estado. Em vez dela entrar no nível 1 de novo, ela poderia entrar no nível que ela saiu daqui. Né? Mas é o mesmo cargo, né? Seguindo a lógica da entrada lateral docente, você poderia estender isso para os técnicos. Com a questão dos GT cargos, agora que a gente entende, a gente tem que entender que nós temos na nossa carreira 325 cargos hoje, alguns já extintos, né? A maioria extinta. Mas com a criação do técnico em educação e o analista em educação, essa entrada lateral fica mais fácil, porque você tem um cargo único, amplo, né? Que foi uma defesa do Sinasef, que vai ter a diferença só na especificidade, como é a dos docentes. Então, daqui para frente, a grande possibilidade que nem foi criada agora, foi criado 6 mil cargos agora recentemente, né, de técnico administrativo, já desse analista e técnico, a gente já pode utilizar essa regra, né? E os demais a gente vai ter que verificar também, tá certo? Mas hoje é só para os docentes e a gente tem essa complexidade da carreira técnico administrativa devido à quantidade de cargos que nós temos. Ela fala assim: então a racionalização é pauta vencida. E mais uma vez os sindicatos abriram mão, é isso? Eu acho que não, Sueli, não foi esse meu entendimento e nem é essa a minha perspectiva como diretor do Sintef RJ. E também acho que não é essa a perspectiva da base também não. Afinal, todas as lutas que a gente está falando aqui são de pelo menos 10, 15 anos. E a gente vem conseguindo muita coisa. Umas conseguem de forma mais rápida, outras conseguem de forma mais demorada, mas muita coisa a gente avançou. Mas se o Rony ou o Flávio quiserem complementar, eu acho que não é porque a racionalização ela não entrou agora que a gente abriu mão dela, né, Rony? Não, é assim, é a Sueli, né? Não, Sueli, a gente não abriu mão, não. Inclusive, na última reunião que nós tivemos, nós já cobramos de novo a questão do GT, a soldalização. O que que acontece? Toda a base e a tentativa de lógica, de raciocínio que a gente está fazendo para essa conversão, para executar a racionalização, ela está dentro
da descrição das atribuições dos nossos cargos. Lembrando que a medida provisória revogou as atribuições de todos os cargos ativos hoje. Tá? Não se esqueça que vocês que estão trabalhando aí, todos os técnicos não têm atribuição mais nenhuma, porque, né, que foi criado através da medida que falava sobre as nossas atribuições, revogou as atribuições de todo mundo. E aí nós da CNS brigamos lá no MGI para definir as atribuições, e aí foi nos informado agora recentemente que vai sair dois decretos, um falando das atribuições anteriores, uma das atribuições agora. Eu espero que saia aquilo que a gente construiu pela CNS, que se sair aquilo, vai criar o meio de campo para a gente fazer a racionalização, já praticamente de imediato, dos assistentes de aluno, né? Porque eles vão ter as mesmas atribuições, a gente deixou isso muito claro na nossa regulamentação, e depois a dos demais cargos, desses 23 cargos, desses outros 22 cargos que eu falei. Aí, os outros cargos, a gente vai passar por um processo negocial, porque o MGI entende que qualquer mudança de nível seja um provimento derivado. A gente fala que não, né? Que já, isso já houve reclassificação, mesmo que esses servidores entrem em uma tabela de equivalência hoje, mas tendo a mesma remuneração, o prejuízo remuneratório é zero, né? Que era o que a gente queria com a tabela inicial. Não sei se vocês lembram, quando a gente fez a proposta lá da greve, né, o nível C estava juntinho com o nível D, com os mesmos 60%. O MGI concordou no início, depois resolveu fazer um golpe lá de novo, né, para variar, o MGI cheio dos golpes, né, ali na minha negociação, resolveu colocar ali o nível C com 50%. E eu sempre falo isso em todas as plenárias e assembleias, que esse meu 1% vagabundo que eles me deram a mais, que eu sou assistente de administração, sou do nível D, eu preferia que tivesse dado para os companheiros do nível C para garantir a proximidade maior da remuneração com os nossos colegas do nível D, porque esse 1% vagabundo não vai melhorar a minha vida e melhoraria muito mais, né, dentro do impacto da folha, sabendo que hoje praticamente quase 50% dos nossos servidores, 40% dos nossos servidores são assistentes, 40 mil servidores são assistentes de administração, e nós temos 20 mil, apenas quase 20 mil servidores no nível C. Então, esses 1% era um valor muito maior para a gente aproximar os nossos companheiros do nível C, né, da questão salarial dos companheiros do nível D. Mais o governo, né, e aí algumas negociações em paralelas, que eu não vou citar as questões, acabam prejudicando a categoria como um todo, tá certo? Mas a gente não vai deixar de lutar com relação a isso, tá, Sueli? A gente está com isso na pauta. Eu acredito que deve avançar a partir da publicação dos decretos. Essa que a gente não discutiu, eu acho que é um tema importante. Existe algum tipo de diálogo com o governo sobre os tais substitutos? Se existe alguma mesa aberta, algum canal aberto sobre isso? Inclusive, quem perguntou foi? Daniel? Isso? Daniel. Inclusive, Daniel, esse é um posicionamento que o Sinasef já tem de plenária, né? E a Fazubra é contra. Né? Esse é o nosso primeiro empecilho. Mas, assim, a maioria da CNS, por que que eu falo a maioria? É que a bancada da CNS a gente entende que é 8 da bancada sindical e 8 da bancada de gestão e governo, né? Então, somos uma bancada paritária ali, em via de regra. O pessoal da gestão concorda com a gente, né? E o Sinasef tem uma posição que é o quê? A contratação de técnico substituto nos mesmos moldes da contratação docente. Não é terceirização. Tipo, por exemplo, um técnico que vai fazer um mestrado e um doutorado. Você poder contratar um substituto para, nesse período que o servidor está afastado, né? Um servidor ficou doente ali acima de 3 meses. A gente quer até reduzir um pouquinho. O servidor ficou doente, a gente poder contratar um substituto para ficar no local do substituto. É contratação temporária nos mesmos critérios que já é hoje aplicado para o docente. Inclusive, a do docente tem que melhorar um pouquinho, né? Porque a gente está vendo aí que tem docente que está tendo que pagar atestado médico porque ficou doente, né? Tem que pagar a hora porque ficou doente e pela lei não deveria, né? Mas a gente está fazendo, mas é nessas condições. A Fazubra tem um posicionamento contrário, né, com relação a isso, mas nós temos um posicionamento favorável e temos aí, acho que a maioria do governo concorda, inclusive a bancada das instituições, porque isso facilitaria os nossos servidores a fazerem mestrado e doutorado com mais tranquilidade. Gostaria de saber se, pelo clima da reunião da CNSC de ontem, de fato a maior parte da planilha dos saberes será aproveitada para o RSC. Já, deixa eu ver aqui como é quem que perguntou aqui, é o Carlos. Eita.
Carlos, então assim, Carlos, é aquilo que eu te falei naquele resumo geral que eu falei sobre a RSC. A gente aproveita do que a gente já tinha construído em torno de 70% a 80%. Daquela planilha que nós construímos na reunião que nós tivemos ontem, nós conseguimos fazer ali um malabarismo para aproveitar 99%. Qual que é o problema? Né? Quando chegar ali no MGI, você vai ter algum empecilho, alguma coisa. Mas uma coisa que eu já na reunião já falei que é difícil e que era um ponto crucial que eu estava defendendo em toda a palestra que eu falava sobre a RSC, a questão do tempo de serviço. Não importa a forma que a gente queira dar ao nome disso, pela lei, ele não é considerado. E para os servidores mais antigos e dos níveis mais baixos, esse era um ponto extremamente relevante para a concessão. Entendeu? Nós temos servidores aí, eu vou citar aqui um do campus nosso aqui, da instituição que eu tenho, um servidor que tem 40 anos de serviço no nível A. Só de tempo de serviço pelaquela nossa tabela de pontuação, ele teria já a pontuação para quase doutorado. Né? Então ele precisaria daquela portaria que eu falei, da comissão, do que lá, para conseguir uma RSC para melhorar um pouquinho na vida dele, né? Que seria ali insignificante, né? Para esses servidores no nível A ali é um valor quase que irrisório. Mas o governo fez a sacanagem de tirar essa possibilidade desses servidores. Então, ele vai ter que precisar de um pouquinho mais de coisa ali, mas não tanto, né? Mas a gente está aproveitando ali, tirando os problemas que a gente vai ter de concessão, mas daquela tabela de itens lá, a gente aproveitou praticamente tudo, né? Tem um ou outro item ali que saiu, mas a gente está tentando ali reformular para que ele seja contemplado também, tá certo? Mas nessa primeira reunião nós já aproveitamos ali dos 89, 81. Aí 8 a gente está reformulando para caber dentro dos 89. Se Rony e Flávio quiserem dar uma palavrinha final, fiquem à vontade. Sou Flávio, agradecer aí o convite, Adão, Afonso, Isadora, e todos que estão aqui presentes, né? Suelen, Paulo, né? E todo mundo que está aí, Dani, né? Daniel, pelo convite e falar que a gente está à disposição de vocês aí, sempre que for possível. Eu sempre brinco na direção nacional, que eu falo assim, o Sinasef, nosso DN não tem um filiado, né? Quem tem filiado são as bases, são as seções sindicais, a gente está aí para estar colaborando com vocês, atuando em conjunto, né? Dando todo esse apoio quando necessário, para a gente estar fortalecendo o nosso sindicato. Né? Eu falo que a luta coletiva ela é muito mais tranquila e muito mais fácil do que a luta individual, e é por isso que a gente está aí se organizando em sindicatos, né? Temos essa força, né, que é o Sinasef, porque nós trabalhamos com duas categorias ali, então a gente tem os profissionais da educação, quisera eu, a gente ter uma federação única da educação, que eu sempre brinco, a gente ia entrar com o governo chutando a porta, não ia ficar sentando em mesa diferenciada, a gente ia ficar chutando a porta. Mas agradecer mais uma vez e sempre que tiver a necessidade possível, pode entrar em contato que a gente vai estar aí com vocês, ajudando naquilo que a gente conseguir, tá certo? Um abraço, uma boa noite a todos e todas e todos aí e tenham uma ótima assembleia. Só passar para vocês, Mato Grosso aqui falou que eles são favoráveis a continuar com o indicativo de greve. Não dá para fazer greve ainda. Não dá para conseguir fazer agora, mas o indicativo de greve a gente tem que manter para tentar construir e fazer pressão ainda para a gente conseguir avançar nas demais pautas. Nós fizemos a assembleia hoje cedo e o pessoal votou pela manutenção do indicativo, apesar de que eles entenderem que a construção da greve agora, nesse momento, é um pouco difícil, né? Mas que a gente vai ter que trabalhar nisso para construir a greve em algum momento, seja ele este ano ou ano que vem, ou na medida que a base desejar, tá certo?